Otávio, é o seguinte, na última vez que você esteve aqui, a gente pintava, ou você traçava um cenário um tanto quanto pessimista para as ações lá nos Estados Unidos, para o cenário lá nos Estados Unidos, uma economia que sempre foi muito resiliente, muito forte, inclusive, mas que vinha dando sinais de alguns problemas, de alguma desaceleração. De lá para cá, fez um movimento de queda no índice acionário, teve uma recuperação e muita gente vem falando que está num momento interessante, principalmente nas altas que a gente viu nos últimos meses. Esse ano, inclusive, um ano muito benigno para o cenário lá nos Estados Unidos. Mas parece que você não está muito otimista, ainda não pegou esse otimismo todo. E eu queria entender, de lá para cá, o pensamento segue o mesmo, do ano passado para cá esse pensamento segue o mesmo, as bases seguem as mesmas. Qual é o cenário que você está traçando, que você está pintando para a economia americana e no mercado financeiro, obviamente? Em termos de primeiro mundo, né? Bom, vamos lá. Quando eu estive aqui em fevereiro de 22, qual era o cenário que a gente experimentava naquele momento? O mundo, né, estava saindo de uma pandemia, né? O mundo tinha acabado de receber, os grandes economias globais tinham acabado de receber doses cavalares de estímulo monetário, né? E a gente vinha, né, de um período de juros baixo ou negativo em todos os países. No Brasil estava 2%, já tinha começado a subir, mas o resto do mundo estava com uma política monetária assim, extremamente frouxa, né? Com uma abundância de recursos a taxas muito baixas naquele momento. Ali era janeiro, fevereiro, a gente tinha acabado de fazer uma máxima na Bolsa, né? E naquele momento, foi em fevereiro, eu falei, bom, neste momento o que eu enxergo? Eu enxergo que haverá, nós estamos entrando num ciclo de queda da Bolsa. Então, um ciclo de queda, por quê? Estava começando também um ciclo de alta, né? Os governos estavam sinalizando que eles iam começar a retirar, né, aquele excesso de liquidez, né? E não era só os governos, o próprio mercado já sinalizava pelas taxas de juros praticadas no curto prazo que iniciaria-se um ciclo de aperto monetário. Então, o que nós tivemos ao longo de 2022? A retirada de estímulos, né, e início de ciclo monetário de aperto, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. E nós chegamos lá em outubro do ano passado, e as bolsas fizeram mínimas, né? O S&P fez uma mínima, os outros mercados fizeram uma mínima. E o que eu dizia em fevereiro, eu não sabia em que ponto seria a mínima, a gente vai ter uma mínima, em algum momento uma recuperação de preços parcial, né? E nessa recuperação vai ser o momento a chance que os investidores vão ter de zerar suas carteiras, né? Quem tiver sistemicamente investido em bolsa vai ter a chance de reduzir ou até zerar. Os mais agressivos podem até fazer como faz o Michael Burry, short, né? O famoso Big Short. Big Short. E esse momento veio, nós tivemos de outubro do ano passado até agora, final de julho, começo de agosto, um movimento de alta, que na minha maneira de enxergar uma alta é uma correção, né, para continuar novamente na tendência de queda. Por que eu digo isso? Por que hoje nós estamos no cenário e que eu digo que esse cenário apesar do burburinho da imprensa, o burburinho dos analistas, ele está tão ou mais otimista. Eu escuto otimismo mais do que eu escutava lá em janeiro de 2022. Naquele momento a gente tinha um topo, acho que chegou a 4.800 alguma coisa, o S&P futuro. E existia um otimismo, que agora acabou a pandemia, o crescimento vai vir com tudo. Então aquele otimismo levou a Bolsa para aqueles níveis. Os juros eram baixos. Hoje nós escutamos o mesmo otimismo, eu acho que até eu escuto mais otimismo, os clima de otimismo, porém a Bolsa não está no preço, né? Com todo esse otimismo a gente não conseguiu chegar nos 4.800 e o cenário monetário está mais apertado hoje. Nós temos um cenário hoje, eu me lembro conversando com o Alan naquela época, eu dizia, o Treasury, que estava há 10 anos, 1%, eu enxergo ele a 5%. Está quase lá, né? Não, já bateu 5%.
Não, ele voltou para 4 e agora pouquinho, tá 4 mas e pouco, né? Tá 4 mas chegou a bater 5 já, faz uns meses atrás. E não acabou o movimento. Né? A gente viu agora na última ata do Fed, né, que o core da inflação ainda está alto. Então, a curva ainda precifica mais altas lá. Então, eu vejo o Treasury de 10 anos a 6%. Depois você pode colocar, eu forneci para a tua produção os gráficos do que eu estou falando aqui, que ele pode inserir na hora de apresentar essa nossa entrevista. Então, o que eu enxergo? O excesso de otimismo agora, porém, os preços, para esse otimismo todo, a gente tinha que estar acima de 4.800, tinha que estar... Então, eu vejo muito vento contra. Muito headwind, né, que a gente chama em inglês. Por quê? Hoje nós temos um cenário diferente para renda... bom, vamos... Na ordem, na sequência de investimento, o que existe na sequência de investimento entre baixo risco e alto risco? Você tem uma hierarquia quando você fala em investimento. Né? Você vai para o investimento considerado de menor risco, o livre de risco, que são os títulos de governo. Aí você vai para a renda fixa, né, que uma renda fixa corporativa, ela tem sempre a preferência de pagamento. E o último na fila é o equity, né? É a renda variável, que o investidor recebe o que sobrou, né, do resultado da empresa depois de pagar juros e pagar os bondholders, pagar os detentores de dívida. Então, nessa hierarquia, você tem um retorno dos títulos livres de risco, o retorno dos bônus corporativos, da renda fixa, e depois o retorno da bolsa. Só que, no atual cenário, com a bolsa no nível que ela está agora, ela está rendendo quase a mesma coisa que os títulos de renda fixa. Assim, ou seja, a renda fixa ela acompanhou, né, os preços dos bônus caíram acompanhando a queda de preço dos bônus da dívida americana. Né, com a abertura de taxa, os preços caem. E a bolsa, pelo contrário, de outubro para cá, ela fez uma nova alta. Ela não chegou lá na alta de janeiro de 22, mas ela tentou chegar naquele valor. E, nesse momento, ela fez uma grande divergência, né, de preço em relação aos títulos de dívida. Então, eu vejo como hoje, quem está otimista, por exemplo, não devia comprar bolsa. Você tem o mesmo retorno comprando renda fixa, faz a carteira de renda fixa das mesmas empresas que estão no S&P e compra os dívidas dela. O yield está igual, quase. Parece que, fiz uma anotação aqui, nesse preço agora do início do mês, o dividend yield da bolsa está em torno do S&P, está em torno de 0,80, 0,89. Para você ter uma ideia, vamos pegar o outro lado da moeda, na pandemia, você tinha um dividend yield, o S&P fez aquela mínima, 2.000 e pouco, a bolsa estava rendendo o dividend yield, o retorno esperado dos dividendos futuros esperados na bolsa, naquele nível de preço, dava 6%. Né? Lógico, a gente já teve períodos de bolsa inflada, que esse retorno, que esse dividend yield, né, que esse yield embutido nas ações, chegou a ser zero. Chegou a ser negativo já. Na década de 90 ele ficou um pouco negativo naquela bolha da Nasdaq. No topo de 29, o topo de 29 chegou negativo também, lá em 1929. Quer dizer, a bolsa estava mais cara ainda, né, do que em relativo à renda fixa do que hoje. Porém, qual a diferença? Por que eu acho que não dá para esperar também que aquilo se repita, que a gente continue, que os preços continuem subindo na bolsa para refletir um pior retorno ainda? Por que eu vejo isso como difícil? Porque nós estamos no meio do ciclo de alta. Entendeu? O dividend yield da bolsa, por conta da alta dos juros, a diferença do retorno de bolsa para renda fixa vai piorar, não porque a bolsa vai subir. Os próprios títulos de renda fixa continuam caindo. Né? Então, já existe uma pressão muito grande para que isso continue. Você vê por conta da inflação que vai produzir elevações maiores na taxa de juros.